aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Samara Nau e esse aqui é o nosso canal. No vídeo de hoje, um vídeo tão esperado pelos meus seguidores no Instagram, eu vou contar um pouquinho da minha história, resumidamente, né, para o vídeo não ficar tão longo, da minha história com o Wander. Então, antes de começar o vídeo, já deixa aqui o seu like que me ajuda muito e pra vocês não custa nada, né? E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque eu prometo, tá, trazer mais vídeos pra vocês aqui também. Como eu e o Anderson a gente se conheceu, né? Era início de 2017, eu tava solteira, queria curtir a vida, né? Tinha recém entrado na faculdade, então eu tava naquela vida de universitária, vibes, curtição, né? E aí o Anderson recém tinha terminado um relacionamento e eu não conhecia ele. E aí eu resolvi sair com uma amiga minha no GDOC, que era uma pizzaria que ficava bem em frente à universidade na época. Por coincidência, alguns amigos em comum do Anderson, a minha amiga conhecia também. E aí eles chamaram a gente pra tomar uma cervejinha com eles e tal, e a gente foi. E eu não tive nenhum interesse no Anderson, nenhum mesmo, assim. No final de todo esse rolê, acabou que a minha amiga e o amigo dela não quiseram me dar uma carona, né? Pra não deixar o Anderson sozinho, e ele teve que me dar uma carona. Os dois tímidos, sem tocar uma palavra dentro do carro, mas aí como eu tive que falar onde eu morava, né, a gente começou a bater um papo. No final da carona, a gente deu o nosso primeiro beijo. E foi isso. Não rolou mais nada. Aí passou um dia depois dessa carona, ele veio me chamar no Facebook e eu não respondi. Aí depois ele veio me chamar de novo. Ele acabou achando o meu WhatsApp, certo? Ele perguntou pra algum amigo, enfim. E aí a gente começou a conversar mais pelo WhatsApp, né? E ele não parava de me convidar pra sair toda semana, todo final de semana, e eu recusando, sempre inventava uma desculpinha, minha mãe não deixa, enfim, sempre tinha alguma desculpa. Em maio, dia 25 de maio, que a gente basicamente oficializou ali o dia do nosso namoro, porque depois desse dia a gente acabou não ficando com outras pessoas, a gente se respeitava bastante, né? Nesse dia 25 de maio foi quando eu resolvi sair com o Anderson. E aí rolou mais um beijo e a gente começou a se falar depois dali realmente como ficantes, né? E a partir desse momento, a gente passou a se ver basicamente todo final de semana. E o nosso relacionamento era um relacionamento muito saudável, muito gostoso, a gente viajava juntos, a gente saía em casal com os nossos amigos. E claro, obviamente, né, todo casal tem briga, mas as nossas brigas eram muito bestas por ciúmes, né, até mais por mim, porque eu era muito ciumento na época. Eu tinha 17 anos, né? Nunca tinha tido um relacionamento, então eu entendo essa minha parte do meu ciúme. Mas com o tempo, o Anderson me ensinou que se a gente não tiver confiança no nosso parceiro, né, o nosso relacionamento não vai pra frente. E aí eu comecei a melhorar. E a nossa confiança era tão engraçada, assim, pros outros, né? Porque até uma vez houve uma situação muito engraçada que uma amiga minha, ela veio falar pra mim assim: Samara, como que o Anderson deixa tu sair com as tuas amigas, beber um drink, enfim... E tu também, né, deixa ele jogar futebol durante a semana, sair com os amigos. E aí, tipo, eu fiquei, tá, isso não é normal entre casais? E aí eu falei, é porque a gente confia um no outro, né, a gente respeita muito um ao outro, então a gente sabe que tipo, eu não faria merda com ele, muito menos ele faria uma merda comigo, né. E eu falei pra ela, eu deixo ele sair, ele deixa eu sair, e a gente não faz nada demais além de sair com amigos, né. E esse era o nosso relacionamento, era um relacionamento de muita confiança, muito respeito um pelo outro, e a gente era um casal feliz, a gente realmente se amava, tinha muita reciprocidade no nosso amor. A descoberta da doença, ela foi em 2019, né? Eu tinha recém terminado o meu estágio, eu fazia um estágio e terminou ali, né, no período de 2 anos. E aí o Anderson resolveu pegar férias, porque ele sempre pegava férias ali finalzinho de julho, que era no aniversário dele, e início de agosto. E eu lembro que a gente foi namorar bem no início dessas férias, e eu senti uma pedrinha, como se fosse uma pedrinha mesmo, um caroço no testículo dele. E aí eu falei pra ele, amor, sempre teve isso é normal, né? Sei lá, tem uma pedrinha aqui, um negócio estranho. Eu lembro muito bem disso, ó, parece assim um negócio
tá passando, sabe? E aí ele falou, homem, né? Ele falou assim pra mim, não, amor, isso é normal, né? Nem liga, isso aí logo desaparece, não sei o quê. E ele nem deu bola pra isso. E eu, obviamente, né, é o corpo dele, como é que eu vou me meter numa situação dessa? Realmente não tinha nada demais e a gente esqueceu isso ali. Então, homens, por favor, se preocupem mais com vocês. Não é por manha, sabe? Não é por desleixo, você é mais homem, não. É por realmente vocês terem um cuidado maior pra vocês, pra não acontecer tudo isso que aconteceu com o Anderson. Serve de consciência pra vocês, né? Serve de aviso. Então, se preocupem sim com qualquer coisa que apareça no corpo de vocês, que seja estranho, que não seja normal, sabe? E realmente, procurem um médico, porque essa qualquer coisa pode virar uma coisa gigante. Isso serve pra nós mulheres também, obviamente, né? Aí beleza, depois de toda essa situação, passaram-se umas 2 semanas e eu lembro até hoje, foi num domingo, finalzinho de domingo, e o Anderson me chamou e disse assim, amor, eu vou te mostrar um negócio, mas não se assusta. Aí, né, falou pra mulher não se assustar, a mulher já vai se assustar. E aí eu me assustei. Aí ele mostrou o testículo dele, tava inchado e tava um pouquinho roxo. E era bem ao lado do testículo que eu tinha sentido o caroço daquela outra vez. E obviamente eu tava toda assustada e eu disse, amor, a gente precisa achar um médico e tal, vamos amanhã no médico, né? Amanhã é segunda-feira e tal, e bababá. E ele disse, beleza, mas procura um médico pela Unimed, porque eu tenho Unimed. Eu não sabia que ele tinha Unimed, né? Fiquei sabendo naquele dia. E enfim, já fui logo pesquisando na internet urologistas em Rio do Sul pela Unimed, né? Que atendem pela Unimed. E aí eu achei o contato do Dr. João Cedrez. E no outro dia, segunda-feira de manhã, a gente já correu pro consultório dele marcar uma consulta. Não tinha pra segunda-feira, mas no outro dia, na terça, tinha uma vaga disponível. E aí a gente chegou na terça-feira à tarde pra consulta. Só tinha eu de mulher no meio daquele consultório, só de homem. E eu fiquei assim, né? A gente tá acompanhando meu noivo, né? Aí beleza, ele foi pra consulta. E depois dessa consulta, o Anderson veio e me disse que O médico disse que... Enfim, que o médico disse... O Anderson já veio logo falando pra mim que o médico falou que poderia ser um tumor no testículo, mas que era super comum em homens da idade dele, entre 21 anos a 30 anos de idade. A partir daquele momento, obviamente, a gente ficou assustado, porque um tumor, né, é um câncer, então essa palavra ela assusta muito as pessoas. Falaram que era muito raro o câncer de testículo, né, se transformar em um câncer maligno, então a gente ficou mais tranquilo. E no outro dia a gente foi fazer um exame de sangue. Eu falo a gente porque eu convivi todos esses momentos com o Anderson, né? Eu passei por tudo isso com ele. Então, pra mim, a dor que ele sentia, eu sentia também. Então, eu sempre vou falar a gente aqui no vídeo e espero que vocês entendam. Mas, o Anderson, né? E aí ele foi fazer também uma ultrassom, junto com esse exame de sangue. O que mais me deixa indignada é que o Anderson, ele tinha Unimed. E com a Unimed demoraria até 30 dias para sair o resultado dessa ultrassom. Pelo SUS, levaria 60 dias para sair o resultado dessa ultrassom. Com uma ligação do médico, demorou menos de 24 horas para sair o resultado dessa ultrassom. Eu fico pensando nessas pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde, que demora um exame que sai em 24 horas, demora mais de 60 dias. Eu não entendo e nunca vou entender dessa demora do SUS. Mas enfim, né? É só pra vocês entenderem mais ou menos como é que funcionou tudo isso. E aí, na quinta-feira, o médico já tinha o resultado do exame de sangue e da ultrassom. De primeira, ele disse, o Anderson está sim com um tumor no testículo. Vamos pra cirurgia. Então, assim, foi tudo muito rápido, em menos de uma semana, né? Em 3 dias, a gente descobriu que o Anderson estava com esse tumor no testículo. E na outra semana, na segunda-feira, o Anderson já fez a cirurgia. Então, assim, foi tudo em questão de... Pra mim, em questão de segundos, assim, porque foi muito rápido. Não teve um preparo físico pra gente. Na segunda-feira, a gente dormiu aqui em casa, porque eu ia levar ele pro hospital, ia acompanhar ele, tudo certinho, né? E foi o que aconteceu. Eu levei ele até o hospital. Chegou lá, era umas 6 e pouco da manhã. Era pra começar a cirurgia às 7h30, 8 horas.
Aí a gente fez a internação, fomos pro quarto esperar o horário da cirurgia. Chegou a moça pra levar ele pra sala de anestesia, e aí ele foi e eu fiquei lá aguardando. Eu tava uma pilha de nervo, né, obviamente. Mas eu fiz de tudo pra ficar calma, tomei um Se Acalme, fui relaxando, fui praticando a respiração e deu tudo certo. Aí demorou muito, aliás, pra terminar essa cirurgia. Acho que terminou, era umas 11h30. Ou terminou um pouquinho antes, né? E daí eu acho que eles esperam a pessoa se recuperar um pouco. Eu não entendo muito bem disso. Mas eu acho que foi isso. Aí 11h30 ele chegou no quarto, né? Ele tava basicamente meio grogue por conta da anestesia e tal. E eu não lembro se foi anestesia geral ou se foi da cintura pra baixo. Mas ele sofreu como se fosse uma anestesia geral. E aí, ele tava sem comer, né? Ele tava em jejum. Quando ele acordou com sede, com fome e não podia dar água. Porque tem que ficar umas horinhas, né, depois da cirurgia, sem tomar água e sem comer. E aí, obviamente, que a gente queria dar água pra ele, mas não podia, então respeitei, né? Chegou o horário dele tomar água. Quando ele começou a tomar água, quando ele começou a comer lentamente, ele começou a vomitar. E aquilo começou a me dar um nervo. Eu comecei a passar mal junto. E aí, era só o que faltava, né? Eu passar mal junto com ele lá e nós dois no hospital, né? Não ia dar certo. Mas enfim, eu cuidei dele todo aquele momento que ele passou mal. E aí, uma situação que me lembra muito que o Anderson chegou pra minha mãe e falou assim, depois dessa cirurgia, tá? Ele falou assim pra minha mãe, sogra, a tua filha, ela me surpreendeu tanto, eu nunca imaginei que a Samara fosse capaz de tudo isso que ela tá fazendo por mim. E eu não tinha ouvido ele falar isso pra ela que veio falar pra mim. E isso me emociona muito, mas me deixa confortável por dentro e quentinha. E eu sei o porquê ele falou isso, porque nem eu sabia que eu seria capaz de fazer o que eu fiz nesse dia dessa cirurgia. E a gente nem imaginava e nem esperava o que estava por vir, né? Dele ter falado isso pra minha mãe, eu acredito que foi porque lá no hospital, quando ele tava malzinho, ele tava, né, anestesiado da cintura pra baixo, então ele não tava sentindo. E ele fez o número 2. E ele fez e ele ficou com vergonha de me dizer, porque ele não sabia se ele tinha feito. E aí quando ele falou pra mim, eu falei, posso ver se você fez? E ele ficou com vergonha e disse, não, me leva no banheiro e tal. Só que eu não podia levar ele pro banheiro, porque ele não podia levantar, né? Ele tava anestesiado, então não tinha como. E aí eu disse, Ander, por favor, deixa eu olhar, né? Pelo amor de Deus, o que é? Tipo, sei lá, nada a ver. E aí ele deixou. Aí realmente ele tinha feito, e eu fui lá e limpei, como qualquer ser humano que ama faria. Então eu acho que realmente nem eu sabia que eu seria capaz de fazer tudo isso, porque eu sempre fui muito nojentinha, hoje não tem isso pra mim, hoje eu faço com qualquer pessoa. Eu acho que isso é ajuda, é amor, né, é sororidade, é milhões de coisas que a gente faz pra ajudar alguém. Enfim, isso me deixa muito confortável de saber que ele lembrou muito disso e era muito grato por mim. E aí, depois de 15 dias dessa recuperação da cirurgia, ele voltou pro médico e o médico disse que se tratava de um câncer maligno. Quando se trata de um câncer maligno, pode ser que tenha subido para outras partes do corpo. Ele pediu para o Anderson fazer uma tomografia. O dia de fazer a tomografia, beleza. Aí demorou em torno de um dia também para sair o resultado. Nessa época eu já estava trabalhando, já tinha conseguido outro emprego. E o Anderson chegou lá na empresa, depois de receber o resultado do exame. Ele sempre dava as notícias pra mim primeiro. E ele chegou aquele dia no trabalho, eu tava feliz. E aí, amor, deu tudo certo? E o Anderson sempre contava dessa cena, porque ele chegou pra me dar uma notícia ruim e eu tava feliz. E ele não sabia mais como dar a notícia. E aí ele chegou e disse, amor, eu tô com câncer no pulmão. Que o Anderson era assim, era na lata mesmo e foda-se. E aí eu disse, oi?
Eu fiquei sem reação. E aí ele disse, mas vai dar tudo certo, tem tratamento, vai ficar tranquilo, tudo certo. E aí eu comecei a chorar, ele começou a chorar também, a gente se abraçou lá no meio da recepção. Mas tudo certo. Ele foi embora e eu pensei, porra, faltam ainda 2 horas pra terminar o trabalho, tranquilo, vou trabalhar bem nessas 2 horas. E não parava de martelar aquilo, meu Deus, câncer no pulmão, câncer no... Mas aí beleza, fui pra casa, conversei mais com ele, e aí ele me contou um pouquinho que ele ia ter que fazer químio, mas que amanhã, no caso, no outro dia, a gente ia ter que ir no médico, que era um médico oncologista, que era o Dr. Ricardo, e que ele ia explicar como é que ia ser melhor esse tratamento. E aí eu falei, beleza. E no outro dia eu fui junto com ele, e a gente foi no Dr. Ricardo, e o Ricardo foi uma pessoa incrível que acompanhou o Anderson do início ao fim do tratamento. Foi como se fosse um pai, assim, pro Anderson. É incrível o tratamento que ele teve com o Anderson. Aliás, toda a equipe da Unimed, né, hospital também, tudo. Foi decidido que iam ser feitos 4 ciclos de quimioterapia. E esses 4 ciclos são, no caso, 4 semanas de segunda a sexta. E já na outra semana ia começar as quimioterapia. Aí a gente ficou como, né? Meu Deus, o que vamos fazer da vida? E aí o médico disse que seria bom o Anderson congelar o esperma e tudo mais, porque como ele já tinha só um testículo, pode ser que ele ficaria estéril por conta da químio. E aí ele nos orientou congelar o testículo se a gente quisesse ter filhos um dia. Congelar o testículo não, congelar os espermas. Como não dava tempo da gente ir pra Blumenau congelar os espermas naquela semana, porque eu acho que já tinha sido na quinta-feira, aquele resultado que saiu, era impossível a gente ir pra Blumenau. E aí, na outra semana, já começava as químios. E a gente falou, beleza, vai fazer uma semana de químio. E aí, como tinha 2 semanas de folga, né, entre as sessões, entre os ciclos, aí a gente ia pra Blumenau e fazia o congelamento dos espermas. Aí, beleza, fomos pra primeira semana de químio do Ander. Toda a família reunida, juntos com o Anderson, amigos, força, vai dar tudo certo. E aí, na época, como eu trabalhava, não tinha como eu sair todo dia pra acompanhar ele nas sessões, e aí a tia dele veio pra acompanhar ele nessas sessões, né? Mas, obviamente, eu queria ter ficado de segunda a sexta lá acompanhando ele. Mas ele me explicou, no primeiro dia, ele me explicou que eles aplicam o produto, né, que é a quimioterapia, que é uma droga, né, eles aplicam na veia dele e vai descendo durante 4 horas, início eles vão trocando, vão colocando soro pra enjoo, e é só isso, basicamente, não acontece mais nada, né, porque quando a gente fala quimioterapia, muita gente até comentou com a gente, falando... Meu Deus, eu achava que quimioterapia entrava num tubo e saía um negócio. Umas ideias bem loucas, né? Mas na verdade não. A quimioterapia, ela é nada mais nada menos que um soro que entra pelas suas veias, né? Que na verdade é um soro muito, muito importante para essa doença. Nem todas, né, são curadas, mas para muitas pessoas a quimioterapia salva vidas. E aí, todos esses dias durante a semana, né, de segunda a sexta, ele ficava 4 horas cada dia para tomar esses medicamentos. Gente, o Anderson sofreu muito com as veias dele. Eu não sei contar quantas vezes ele tomou agulhadas, quantas vezes ele sofreu por conta dessas quimioterapias, e aí toda semana a gente tinha que fazer exame de sangue pra ver como é que tava a imunidade, estava diminuindo o tumor, e aí ele sofreu muito. Então, assim, se você vai começar um tratamento de quimioterapia, já pede logo pro seu médico pra você colocar o catéter, porque é vida o catéter. O catéter, eu acho que, não sei se é em todo mundo que vai, mas ele vai aqui, ó, aqui assim, bem perto do peito, e eu não sei se é no peito, não sei, enfim. E é um siliconezinho que ali ele entra, né, certinho a agulha e fica ali, não sente dor, o Anderson pelo menos não sentia, e não estraga com as suas veias, né? A quimioterapia, como é um produto muito forte, ela estraga com a veia da pessoa. E
O Anderson já não tinha mais veia, então pra fazer um exame de sangue era terrível, tinha que ficar meia hora pra achar uma veia, era bem ruim, assim, era um sofrimento que eu não cheguei a sentir na minha pele, mas sabe quando você sente por dentro, quando você vê a pessoa sofrendo daquela maneira? Eu me sentia dessa maneira. Aí beleza, primeira semana de químio, e eu resolvi levar o Anderson pra minha casa naquele final de semana depois da químio, porque o médico falou que poderia ter reações, e como lá na casa dele não ia ter pessoas pra me ajudar se caso o Anderson passasse mal, né, porque ninguém ficava em casa lá, né. Aí eu trouxe ele aqui pra minha casa, porque tinha minha mãe, meu pai, meu ex-cunhado e minha irmã. Então tava todo mundo aqui se eu precisasse de ajuda. E dito e feito, chegou no sábado à noite, o Anderson passou mal, assim, que eu me desesperei, gente. Vocês não têm noção do que a quimioterapia faz com a pessoa. Ao mesmo tempo que ela cura, ela acaba de um jeito que vocês não têm noção. E aí, esse momento do desespero foi quando ele levantou da cama pra ir fazer xixi e ele disse: amor, eu não tô legal, eu tô tonto. Aí eu falei: Anderson, então vem pra cama, né? Que ele tava, tipo, bem do ladinho da cama. E aí, nisso, ele caiu e começou a ter convulsão. Ele começou a se tremer todo, né? E começou meio que, tipo, saiu um... Não sei explicar, meio que uma espuminha da boca dele. E houve um desmaio de alguns segundos, né? Porque quando ele parou, ele logo desmaiou. E foi bem tenso nessa hora. Porque aí eu comecei, mãe, tipo, sabe quando trava? E aí eu consegui chamar ela, veio todo mundo aqui pro quarto me ajudar. Ela abriu a janela e tal, veio pegar água. E aí o Anderson acordou, ele tava pálido e a boca roxa, assim. Ele abriu o olho, assim, tipo, ficou assustado, porque tava todo mundo no quarto olhando pra ele, né? Aí ele disse: o que aconteceu? Aí eu falei: amor, você desmaiou, né? E ele falou: não, eu não desmaiei, tô bem. Então, assim, pra ele era como se nada tivesse acontecendo, né? E a gente morto da preocupação. Mas tudo certo. Mandei mensagem pro médico, o médico disse: olha, é normal, né? Ele tem essas reações, é por conta da químio, mas se voltar a acontecer, me liga de novo ou traz ele direto pro hospital. E melhorou e tal. Aí chegou no domingo, ele não queria comer nada, tava enjoado, e ele começou a vomitar. E obviamente, né, a preocupação vinha sempre em primeiro lugar. E aí eu falei: olha, amor, vamos pro hospital, pelo menos pra te tomar um soro, alguma coisa. E ele não queria ir, porque o Anderson odiava o hospital. Ele não queria ir. Eu falei: Anderson, tu vai. E não tinha outra escolha, ele foi. E aí eu levei ele tomou um sorinho, já ficou muito melhor, assim, já conseguiu comer, né? E tava mais forte. E assim, os remédios pra enjoo é muito foda, porque são caros e de uma semana pra outra eles já não fazem mais efeito, porque parece que o corpo se acostuma, sabe? E aí veio a queda de cabelo. Começou a cair os cabelinhos dele e ele sempre percebia e me falava. Ele terminava de tomar banho, secava o cabelo e dizia: amor, olha o tanto de cabelo que tá caindo. E eu dizia: amor, é quimioterapia, né? É normal, vai cair. E ele falou: eu sei, mas tá caindo muito. E aí, tipo, obviamente que eu ficava um pouco, né, assim, meio sentimental, né? Porque é uma coisa que ele era tão apegado, principalmente no cabelo, na barba dele, que era o xodó dele. E aí, obviamente, que tu fica um pouco mais com aquele sentimento de tristeza, né? Mas eu fingia plenitude, dizia: amor, é normal, depois vai crescer de novo. Então eu sempre fui, assim, positiva e dando energias boas pra ele. E aí um dia a gente veio aqui pra minha casa e eu disse: amor, eu vou raspar teu cabelo. E ele disse: tá bom, né? Tá caindo mesmo, vamos raspar. E aí, lá vai a Samara tentar raspar o cabelo do Anderson. Quem disse que eu consegui? Foi um chororô atrás de chororô. Eu não consegui, me dava, tipo, parecia que eu tava, assim, paralisada, me dava traumas. Eu não consegui, real, assim, não consegui. Sair lá do banheiro e fui chorar em outro canto porque eu não consegui. E aí, no final, foi o meu ex-cunhado quem raspou a cabeça dele. Se eu tiver foto, eu vou pôr aqui pra vocês verem. E aí ele raspou o cabelo, ficou lindo, mais lindo ainda. E o Anderson, como leonino nato, né, leonino raiz,
Ele, obviamente, alto astral, né? Autoestima lá em cima. Então ele dizia, porra, amor, tô gato, hein? Ó, tá de cabelinho raspado. É Anderson, quem conhece ele vai saber que era ele assim mesmo. E passou tudo isso, terminou as quimioterapia, vamos fazer mais um exame e não tem mais câncer, bora curtir a vida, bora ser feliz. Isso foi em dezembro. E aí a gente foi passar o Réveillon, feliz da vida, que o Anderson tinha sido curado, foi uma felicidade pra todo mundo. Mas a gente seguiu a vida, o Ander voltou a trabalhar, daí veio esse negócio de pandemia, aí o cabelo dele já tinha crescido, já tava normal, vida que segue. Mas vamos cuidar por conta do Covid, porque o Anderson ainda tá com a imunidade baixa. Então tinha tudo isso, né?